Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. E hoje é um dia extremamente especial. Que eu vou fazer uma retrospectiva aqui do que está acontecendo até hoje. Nós estamos na 8ª semana, qualidade versus defeitos. Então, lembrando que a semana é para a gente encontrar uma qualidade nossa que pode ser um grande defeito. Então eu tenho feito isso, já falei sobre isso ontem, antes de ontem, e agora eu vou falar de um outro assunto hoje. Vou dar uma fugidinha aqui, mas que tem tudo a ver com o assunto da semana. Hoje é o 51º dia, tá ficando bonito de falar, não tá? 51º dia, caramba, 51 dias. Eu tenho que comemorar demais. Vocês estão vendo a minha alegria? Eu hoje vou basear esse vídeo. O dia de hoje vai ser sabedoria, mas o vídeo vai ser baseado nessa pergunta aqui, ó. Essa pergunta veio lá do Instagram e eu vou marcar aqui o arroba da pessoa que me fez essa pergunta. Vocês vão lá dar uma conferidinha no trabalho dela, que coisa linda. E eu vou responder a pergunta dela. Eu comecei a responder no Instagram falando, não, vou fazer um vídeo especial porque isso merece. É uma pergunta muito boa. Tem tudo a ver com os meus 50 dias, que a pergunta veio ontem, né? 51 dias de desafio. Princípio do dia, sabedoria. A pergunta veio, você está mais feliz? O que mudou? Mudou muita coisa. Primeira coisa que eu comecei comemorando desde o primeiro dia, e vocês que estão comigo desde sempre, sabem que eu comemoro isso com bastante alegria mesmo, porque era algo quase impossível de acontecer. E eu estou no 51º dia acordando às 10 para as 5 da manhã. Haja o que hajar, 10 para as 5 eu estou de pé. Isso me mostra que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Da maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Quando eu disse que acordaria 10 para as 5 todos os dias, eu apliquei aquela máxima de quem quer prosperar, de quem quer evoluir em qualquer área que seja na tua vida. Eu fui lá e quebrei a ponte para eu não voltar para trás. Então não tem ponte para eu voltar e falar assim, hoje eu posso passar direto, né? Posso acordar um pouquinho mais tarde porque tá tudo bem. Não tem, essa ponte não existe mais. Eu quebrei ela para não voltar. Se eu voltar eu me afogo, eu me perco, eu me acabo. Então não existe a porta de retorno, não tem. Então quando eu fiz isso, isso me traz alegria. Todos os dias, quando o relógio toca 10 para as 5 da manhã, eu sinto uma alegria imensa de acordar e vir cuidar da minha vida. Isso é incrível. Pode parecer simples, mas isso tem tudo a ver com a energia que vai guiar o meu dia. Quantas vezes eu acordei cedo, dava para resolver um monte de coisa, mas aí eu tava com sono, aí eu voltava e ficava um pouquinho mais na cama. Quantas coisas eu deixei de fazer porque eu tava desanimado. Quando a gente tá desanimado, mais gostoso é dormir, né? Porque a gente esquece. Eu costumo dizer que eu sou especialista em dormir. Eu tô aqui falando com vocês, é capaz, se eu fechar os olhos e der 20 passos aqui, é capaz de eu cair dormindo ali na frente. Eu sou bom de dormir. E toda vez que eu tinha um grande problema, eu fugia para o sono. E hoje eu aprendi que quando eu acordo 10 para as 5 da manhã, eu tenho uma energia que eu não tinha quando eu acordava às 6h30, às 7, às 9, dependendo do dia. Às vezes eu me perguntava, acordei às 9 e estou cansado, o que é isso? Mas é porque quem estava cansado era a mente. Não estava funcionando da maneira correta. Então, primeiro motivo da minha alegria, né? Por isso estou mais alegre. Isso é uma pessoa que me conhece muito, é óbvio que quem me perguntou isso me conhece muito para saber que eu estou mais feliz, porque a gente conhece as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz, porque eu estou acordando 10 para as 5 da manhã. Porque eu estou sentindo essa energia todos os dias e porque eu estou vendo que eu sou capaz de resolver muitas outras coisas se quando eu decidir que quero algo, eu quebrar as pontes de retorno. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo
é que eu estava vivendo no trabalho um trabalho bastante pesado. Eu adoro meu trabalho, gosto do que eu faço. Não é a coisa principal que a minha vida vai guiar, mas vai ser uma coisa incrível. Então eu adoro meu trabalho, faço com muita alegria. Mas estava trabalhando muito e resolvendo pouco. Sabe quando você chega no final do dia e faz assim, meu Deus, ficou isso, aquela lista de coisas sem fazer? Pois é, estava acontecendo isso. E eu estava há um ano procrastinando uma decisão. E aí, como nós estamos na semana da guerra contra a procrastinação, é até difícil falar essa palavra, né? Eu sempre tinha um motivo para procrastinar. Escondendo o meu medo, a minha insegurança, eu arrumava motivos. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu preciso controlar as finanças. É medo puro, medo puro. E é um medo até irracional. Pessoas que me conhecem, estão pertinho de mim, que conhecem o meu trabalho. As pessoas olham depois que eu tomei a decisão e falam assim, caramba, como demorou para você tomar essa decisão? E essa decisão ela veio por causa do desafio. Porque o desafio, eu preciso chegar em 2026 sem esses defeitos, sem essas coisas esses bloqueios que travam a minha vida. Então eu tomei uma decisão que eu não tomei há um ano atrás, por medo, sei lá, um monte de coisa. Mas eu tomei essa decisão poucos dias atrás. E essa decisão abriu um horizonte novo. Então eu vi que existem muitas maneiras de resolver o mesmo problema que eu comecei a resolver, mas que eu não conseguia resolver. Então isso está me trazendo muita alegria. Ontem, uma pessoa me fez uma pergunta. Ela me elogiou pelos 50 dias. Ela disse que isso é coisa para poucos. E eu fiquei feliz, claro. Se você não fica feliz com elogios, eu fico e fico pra caramba. E eu sei controlar. Eu não sabia. Antigamente eu não sabia controlar essa alegria do elogio. E às vezes deixava isso transbordar para outras áreas que afetavam a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito lúcida. Eu sei no que eu sou bom e eu sei no que eu sou ruim. Então eu faço as análises da minha vida com a maior tranquilidade, sem nenhum problema. Então a pessoa chegou e falou para mim que legal que eu estão nos 50 dias, parabéns, tal, isso é para poucos. E aí ela me fez essa pergunta: o que você viu mudar na tua vida? Como que estão as coisas? E ela me perguntou da minha esposa, ela conhece minha esposa também. E aí eu falei para ela, ó, tem uma coisa muito legal acontecendo. Então esse é mais um motivo de alegria da minha vida. Por isso que as coisas estão diferentes. Eu e minha esposa, a gente tinha uma frequência ali de brigas, discussões, de cara feia um pro outro. Era de 7 a 10 dias. Ela até ficava brava comigo porque às vezes a gente solucionava um problema e eu falava para ela, vamos marcar a data pra gente brigar de novo? Totalmente errado da minha parte, né? Não estou justificando nada, que eu talvez, ou melhor, eu sou o causador das confusões. A responsabilidade é sempre minha. Então, se você pensar em 7 a 10 dias, em 50 dias a gente teria aí ficado de 5 a 7 vezes, né? 5 a 7 brigas a gente teria. E a gente teria ficado de cara feia um pro outro, aquela coisa toda. E aí eu tenho que comemorar, porque nesses 50 dias, quando eu comecei a aplicar os princípios, e comecei toda vez que aparecia uma situação de briga, eu aplicava o princípio específico para aquele momento, o que começou a acontecer? As brigas foram sumindo. E aí eu quero comemorar que dentro desses 50 dias, nós tivemos um início de discussão que foi solucionado no mesmo momento. Parecia que a gente ia, e quando os ânimos foram se exaltando como se exaltavam antes, princípios foram aplicados e a gente
sanou aquilo, acabou no mesmo dia. Foi uma vez. A segunda vez, houve um princípio de briga, houve até um pouco mais de rispidez que houve da primeira vez. E aí eu apliquei mais uma vez um princípio e conversei com ela e deixei que ela fosse dormir até de biquinho comigo, mas eu estava ali concentrado em como eu resolveria aquela situação. No outro dia de manhã nós nos conversamos e aquilo que era para ser um princípio de briga, que às vezes durava 3, 4 dias, a gente de biquinho pro outro, sabe aquela coisa do casal imaturo, foi resolvido ali. Então eu tenho que comemorar, porque dentro de 50 dias era para ter tido de 5 a 7 brigas e não teve nenhuma. Teve um começo, quase briga e fim, acabou. Então isso traz alegria demais para mim. E tem outras coisas que eu estou resolvendo. Quando eu estou falando nessa semana de procrastinação, eu comecei a resolver problemas que eu não conseguia fazer. Coisas assim. Eu começava a fazer algo e eu sempre tinha uma justificativa para aquilo não continuar, para aquilo esperar. Sempre tem um jeito melhor de fazer, sempre tem a hora melhor para fazer. Sempre não dá para fazer porque já está acabando o tempo, não dá para fazer porque eu não sou capaz. Então não adianta tentar isso porque isso é inútil. Se a gente fizer isso, a gente vai ter resultados que a gente não quer ter. Se a gente fizer, a gente nem vai ter resultado porque a gente vai desistir no meio do caminho. Então eu fui vencendo a procrastinação. Eu declarei guerra nas próximas 2 semanas contra a procrastinação. Essa guerra, ela é simples e fácil. Eu preciso colocar as coisas no lugar na minha vida. Então a procrastinação é um dos principais problemas que eu tenho. E ela está sendo atacada essa semana. E eu quero mostrar para o meu cérebro que está a meu favor. Ele só não sabe como lutar. Eu quero ensinar para ele como que funciona a procrastinação dentro de mim. Eu quero mostrar para o meu cérebro o quanto essa emoção de não fazer as coisas me machuca. Então eu estou firme e forte nela para resolver essa questão. E eu quero contar uma história para vocês aqui. É uma história bastante interessante e eu quero falar sobre isso na questão da capacidade. Eu comecei esse vídeo dizendo que a minha alegria está em saber que eu acordo 10 para as 5 da manhã e eu sou capaz de fazer muitas coisas. E eu quero contar essa história para vocês entenderem que às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente não dá o devido valor daquilo que a gente é capaz de fazer. E a gente vai deixando as circunstâncias da vida levarem a gente para um lugar onde a gente não quer estar, mas a gente fica ali até confortável, a gente se conforma com a vida. Então eu quero contar essa história. Há alguns anos atrás, eu estou casado com a Sabrina já há 15 anos. E quando eu conheci ela, conheci os pais dela. E o pai dela tinha um carrinho velho na época. E aí ele trocou de carro. E depois ele trocou de carro de novo. Ele estava sempre pensando em trocar de carro. Ele gosta muito de carro. Isso é legal, ele adora carro, ele conhece de carro, ele vive... Se você conversar sobre carro com ele, você fica o dia inteiro conversando, o assunto não acaba. E ele estava com o carro na época, se eu não me engano, era um Fox, que ele já estava pensando em trocar. E minha sogra viajou para cá e estava próximo do aniversário dele. E aí ele me passou uma foto, todo feliz, que ele ia comprar um carro para se dar de presente de aniversário. Mas não era um carro mais novo. Ele não ia trocar de carro, ele ia comprar um carrinho da Gurgel. Tava bonitinho o carrinho. E aí ele falou para mim assim: eu quero comprar esse carro. Ah não, acho que nessa época ele já estava com um Civic. É isso mesmo, não estava mais com Fox, estava com um Civic. Eu quero comprar esse carrinho porque ele é mais alto. Para mim andar aqui na minha cidade é melhor, cheio de buraco, às vezes pega estrada de terra. Então esse carrinho aqui é mais alto, vai ser melhor para mim. E aí eu, sabe,
naquela falação minha, né? Eu olhei, eu passo conversando com ele no telefone e falei, nossa, mas aí é dose, hein, sogrão? Esse carrinho aí, isso aí vai te dar muito problema, você não vai conseguir andar com isso aí. Aí, como diz o ditado, né? Joguei o ventilador na farofa dele. Ele ficou triste. Ele falou assim, ah, rapaz, eu tava tão feliz de me dar esse presente e você vem falar uma coisa dessa, agora desanimei, agora não quero mais. E ele desanimou mesmo, assim, não é aquela coisa que você tá falando à toa, não. Ele desanimou total. E aí eu vi aquele desânimo dele e comecei a conversar com ele. Falei, mas sogro, veja só, você tem esse carro que é um carro bonito, você gosta dele, mas você não consegue andar com ele. Se entra 3, 4 pessoas no carro, você já fica preocupado porque o carro fica muito baixo, sai arranhando nos lugares. Vende esse carro, compra uma caminhonetinha, para de andar de carro baixo, que aí você resolve os problemas, anda com um carro mais confortável e que vai ser mais útil para você. Aí ele falou assim para mim, ah, legal, ele é do Pernambuco, né? Falou, como aí em São Paulo tem bastante, vê para mim uma Bonanza, uma caminhonetinha, uma Bonanza. Eu falei para veja, eu vou procurar para você. Quando a gente começou a procurar a Bonanza, é um carro que foi top aí, se eu não me engano, nos anos 90. E aí eu quero falar sobre a capacidade. Às vezes a nossa capacidade, ela fica travada dentro da nossa mente, num lugar onde a gente admirou alguma coisa, a gente está lutando muito para querer aquilo. Mas aquilo já nem faz parte mais da nossa vida, a gente não percebe. Tem um monte de gente que abre negócio depois que já prosperou em outros negócios, mas é aquela coisa da infância. Eu conheci uma pessoa que está muito bem financeiramente e resolveu abrir uma loja de roupa. Quando ela resolveu abrir a loja de roupa, eu olhei e falei assim, nossa, mas é sério? Não faz nem sentido para a vida dela. Enfim, durou 6 meses e não é porque quebrou, não, é porque já não fazia mais parte da vida dela. Fugi da história, voltando para a história. Começamos a procurar caminhonete. E aí eu falei pro meu sogro assim, por que você não compra uma caminhonete mais nova? Aí ele disse que não tinha condição de comprar caminhonete mais nova. Aí, enfim, poucos dias depois, ele resolveu vender o Civic e comprou uma caminhonete. Uma Bonanza? Não. Uma Nissan Frontier, novinha, bonita. Ele tá com ela até hoje. Até acabou aquela vontade dele trocar de carro. Hoje ela serve para ele o trabalho, serve para ele para o lazer, para o conforto da família. Capacidade. Eu estou contando isso por causa de capacidade. Às vezes você olha para você mesmo e você desacredita que você é capaz de fazer alguma coisa. Você acha 1000 motivos para não se mexer, para não seguir com aquele sonho, com aquela vida que você realmente quer. Então o que acontece comigo para me trazer essa felicidade toda que eu tô nesses dias de desafio? Eu sou capaz de resolver as coisas. Eu não preciso aceitar uma briga com a minha esposa porque eu acho que eu sou incapaz de resolver esse problema com ela. Tem um montão de coisa que eu sou capaz de fazer. Eu não posso deixar que o medo me traga uma insegurança, me traga uma paralisia a ponto de eu não resolver problemas, porque eu tenho medo do que vai acontecer daqui a pouco. O medo só me paralisa, aí as coisas vão acontecer mesmo. O medo traz as coisas ruins para acontecer. Então os princípios sendo aplicados, eles vão mudar completamente a nossa história. Está mudando a minha, pode mudar a sua. Eu tenho mais motivos para estar feliz. Eu não posso falar tudo num vídeo só, porque senão fica muito grandão, fica chato de assistir. Mas eu respondi essa pergunta hoje e resolvi fazer um vídeo especial para falar sobre ela, porque a minha felicidade está exatamente na capacidade de resolver as coisas. Vídeo ao vivo é assim, né? Tem ônibus passando do nosso lado. Então eu quero deixar aqui, no final desse vídeo, um recado muito importante para você que chegou até aqui. Antes de eu falar o recado, não esquece de
curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar, deixar comentário. Ó, esse vídeo surgiu por um comentário, por uma pergunta. Então eu quero que você preste atenção nisso. Participar das perguntas pode trazer coisa muito boa para você. Para mim eu sei que traz. E para você pode trazer também. Vale a pena arriscar. Então eu quero dizer para você o seguinte: a minha felicidade está na capacidade de resolver as coisas que eu sabia que existia em mim, mas estava adormecido. Eu estava conformado de viver uma vida medíocre, esperando que as coisas acontecessem quando desse para acontecer. Então, esperando que Deus resolvesse os problemas que só eu mesmo posso resolver. Deus não vai resolver o problema para mim. Deus vai me dar condição de resolver o problema da melhor maneira possível. E quem diz que aprendeu, tem que saber resolver as provas que vão surgindo no caminho. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e... Bom dia, tudo bem? E essa pessoa, ela tem bastante conhecimento, mas na hora de solucionar um problema, ela disse que ela deixa esses problemas para Deus resolver, na mão de Deus. E aí ela de alguma maneira quis justificar que esperar que Deus resolva esse problema para ela é sabedoria. E aí eu contei uma coisa para ela que eu vou contar rapidinho para vocês aqui, para não alongar mais do que já alongou esse vídeo. A gente vai para a escola e a gente fez aí a 7ª série. Fez a 7ª série na escola, aprendemos uma sequência de lições. Fazemos as provas, somos aprovados, estamos agora na 8ª série. Começou a 8ª série. O professor tem novas coisas para te ensinar. Quando ele vai te ensinar as novas coisas, no máximo ele faz uma revisão rápida de 1-2 dias para você lembrar do que você estudou na 7ª série, e aí ele já vem com o assunto da 8ª. Ele não vai te ensinar o que você passou na 7ª. Então você já passou por diversas provações, você já tem muita história de vida, e Deus te ensinou coisas no meio do caminho. As coisas que Deus te ensinou, Ele não vai te ensinar de novo, e Ele não vai fazer o trabalho por você. Ele não vai pegar o material da aula passada e falar, deixa eu resolver aqui para ficar mais fácil para ela resolver a aula de hoje. Bom dia. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Fique esperando não. Aquilo que você já tem conhecimento para resolver, aplique e transforme em sabedoria. O dia hoje é de sabedoria. Fique esperando que Deus faça por você aquilo que você mesmo pode fazer. Não. Não fique esperando que outra pessoa faça o que é a sua função de fazer. Seja autorresponsável. A vida é sua. Às vezes, eu disse que as minhas brigas com a minha esposa era de 5 a 7 dias, né? Ou de 7 a 10 dias para acontecer uma nova briga. Se você anotar isso, dava no mínimo 36 discussões severas por ano. Essa não é a vida que eu quero. A culpa não é da minha esposa. A culpa é minha. Eu não posso olhar para ela e dizer assim, a gente brigou porque ela isso e aquilo. Não, ela tem falhas e erros assim como eu tenho. Mas se toda vez que ela falhar, eu estiver pronto para pegar a falha dela, esfregar na cara dela e sair por cima com a razão, é mais uma briga. E para que a gente casa? A gente casa para suportar defeito. Porque suportar qualidade qualquer pessoa suporta, não precisa casar. O problema é defeito. A gente casa para tornar outra pessoa melhor. A gente casa para tornar outra pessoa feliz. A responsabilidade minha. Na sua vida, o que está faltando para ser responsabilidade sua e você resolver o problema? Aplica os princípios. Eu estou aqui para te ajudar. Se eu puder, eu te ajudo. Faço uma nova explicação todos os dias. Respondo para você no direto. Respondo em qualquer coisa, lugar. Me procura que você me acha. Você sabe onde me achar. Quem está assistindo o vídeo sabe onde me achar. E eu quero desejar para a tua vida que você tenha todos os princípios como conhecimento, mas que você viva todos os princípios como sabedoria. Esse foi o vídeo de hoje.
Não esquece de compartilhar isso com alguém, que se viver com sabedoria, vai viver muito melhor. Manda para quem você ama. Seja autorresponsável pela sua vida, aplique os princípios, tenha sabedoria. Manda para quem você ama fazer a mesma coisa. Você vai ver coisas acontecerem. Eu tô feliz mesmo. Quero que vocês estejam felizes também. Grande abraço. Fui.